gente, eu sou a Fernanda e o meu grupo é formado por mim, pela Ana Paula, pela Evelyn Modeste e pelo Juan. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a imigração espanhola. Total de imigrantes. A imigração espanhola no Brasil foi importante na formação da população brasileira, tornando-se o terceiro maior continente de imigrantes vindos ao país. A imigração espanhola para o Brasil ocorreu em distintos momentos da história nacional. Durante o período colonial, a inexistência ou constante disputa de fronteiras claras entre as duas colônias fizeram com que pessoas de origem espanhola habitassem regiões que hoje fossem parte do território nacional. Porém, a maior parte dos imigrantes espanhóis que fez parte da formação da população brasileira veio nas ondas migratórias do final do século XIX e início do século XX. Estima-se que cerca de 700 mil espanhóis tenham desembarcado no Brasil, saídos principalmente dos campos em Espanha, onde a situação de miséria os impelia à busca de novas possibilidades de vida. Região ocupada. Uma pequena parcela desses dirigiu-se ao sul do país, onde inclusive já existiam associações de imigrantes espanhóis. Rio de Janeiro e Bahia também consistiram em locais de destino para os imigrantes dessa nacionalidade. Contudo, a maior parcela de espanhóis fixou-se no estado de São Paulo. Eles deslocaram-se para trabalhar nas fazendas de café do interior do estado paulista ou fizeram parte do processo de metropolização da capital de São Paulo. Nas cidades criadas, podemos citar a cidade de Sorocaba, no estado de São Paulo, que conta com uma numerosa e importante colônia espanhola. Mais de 30% da população da cidade tem ascendência espanhola, sendo considerada a cidade mais espanhola do Brasil, por ter a maior colônia de hispano-brasileiros do país. A Espanha tem pessoas com uma beleza singular e muita característica, graças a uma rica miscigenação. O país foi dominado pelos Moura, povo árabe, durante 8 séculos. Tempo mais do que suficiente para influenciar a cultura e mixar os povos. Eles possuem traços marcantes, são altos e possuem os cabelos lisos e olhos claros, e sempre usam os cabelos mais bagunçados. Na arquitetura espanhola, ela é marcada pela criatividade e ousadia, mas existem algumas características espanholas que são únicas, como o estilo churrigueresco e toda a sua extravagância que também aparece na arquitetura colonial do país. Diante desse contexto, as primeiras obras da arquitetura espanhola receberam forte influência da arquitetura romana. Elas têm como característica a monumentalidade representada por meio de arcos e colunas. Durante a Idade Média, a Europa vivia um período obscuro de sua história, mas que deu origem a novas técnicas construtivas e belas obras da arquitetura medieval. Uma das obras mais expressivas do período é a Catedral, que uma das características é a falta de ornamentação e ela passou por várias reformas que lhe adicionaram elementos góticos, renascentistas e barroco. A arquitetura colonial espanhola está presente em países da América do Norte e do Sul. No Brasil, esse planejamento urbano começou pelo Nordeste, onde as cidades começaram a ser traçadas com regularidade. E um centro histórico é em São Luís do Maranhão. As comidas típicas da Espanha que têm grande influência aqui no Brasil são a paella, o cozido madrilenho, gaspacho, tortilha de batata, pisto e tapas espanholas. E um dos doces principais da Espanha que também tem grande influência aqui no Brasil é os churros. Contribuição na língua. A contribuição dos espanhóis ao português influenciou na origem das seguintes palavras: guerrilha, trecho, cavalheiro, muleta, moreno, entre outras. Danças. Dentre as danças trazidas ao Brasil, as mais conhecidas são o flamenco, popular em Porto Alegre, e o boleiro, que é popular no Rio de Janeiro. As festas típicas que os espanhóis trouxeram ao Brasil são as Falas de Valência, Guerra do Tomate, Festa dos Pueblos e a Semana Santa. Atividades econômicas realizadas. A maioria dos espanhóis foram trabalhar nas plantações de café no estado de São Paulo. Os espanhóis ainda tiveram uma importante presença nos centros urbanos, se instalando principalmente em setores de restaurante. Dessa forma, eles trouxeram bastante da sua culinária, como a massa, o vinho, o azeite e o churro. Religião. A Espanha é um país de tradição religiosa católica, que teve como religião oficial entre os anos de 1939 e 1978. Ao virem para o Brasil, continuaram com suas práticas católicas. Atualidades. Atualmente, 1,3 milhões de imigrantes residem no Brasil. Durante os anos de 2011 a 2020, ou seja, em 10 anos, os maiores fluxos foram dos países Venezuela, Haiti, Bolívia, Colômbia e Estados Unidos. O número de novos refugiados reconhecidos anualmente no país saiu de 86 em 2011 para 26,5 mil em 2020. Segundo estimativas, existem 15 milhões de descendentes de espanhóis no Brasil.